Olá, tudo bem? Matemática das Privadas, semana 15 da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. Agora nós vamos fechar a nossa parte de conteúdo. Vê, galera, a gente viu muita coisa de conteúdo e agora a gente vai começar algo bem legal que vai ser lançado pela Academia de Estudos, que vai dar a oportunidade de você aprender e ficar mais fera em matemática aí. Rui, eu tive dificuldade em um determinado conteúdo, agora a gente vai rever numa outra dinâmica. Então lembra que a gente começou com porcentagem, juros, progressões, aí veio função, função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, é ou não? Aí a gente teve análise combinatória, probabilidade, estatística, tivemos geometria euclidiana plana, geometria euclidiana espacial, trigonometria e agora nós vamos com a geometria analítica. Tivemos também equações, problemas, sistemas, tudo isso. Então, nós agora vamos dar o polimento nesses conteúdos que a gente viu. Estamos finalizando a 15ª semana, que estava programado aí para os vestibulares do meio do ano. Mas o curso continua, o seu aprendizado continua. Então confere agora a geometria analítica com a gente. Para estudar a geometria analítica, nós precisamos do plano cartesiano ortogonal, que é aquele sistema de eixos, né, perpendiculares, eixo dos x ou eixo das abscissas, eixo dos y ou eixo das ordenadas. A interseção deles é chamada de origem do sistema cartesiano. A todo ponto que pegamos no plano cartesiano está associado um par de números. Esse par de números são as coordenadas do ponto. A primeira coordenada é um par ordenado, por isso tem primeira e segunda. A primeira coordenada é chamada de abscissa x e a segunda coordenada é chamada de ordenada y. Vê bem, a todo ponto está associado um par de números ordenados. A primeira coordenada, o primeiro número, é a abscissa x. E o segundo número, a segunda coordenada do ponto, é chamada de ordenada y. Então, a todo ponto está associado um par de números. Legal? A primeira coisa que a gente vai estudar agora, e de uma maneira bem didática, que você pode aprender, legal mesmo, é assim, a gente vai ver um tópico de analítica e fazer um exemplo, uma aplicaçãozinha direta. E no final a gente vai fechar com testes de vestibulares. Então se liga que vai ser bem legal. O primeiro agora é distância entre dois pontos. Para encontrar a distância entre dois pontos representado no plano cartesiano, é só você aplicar o teorema de Pitágoras. Tá vendo esse triângulo retângulo aí? A distância entre dois pontos nada mais é do que a medida da hipotenusa do triângulo retângulo, cujos catetos são a variação de x e a variação de y. Então eu posso fazer que essa distância ao quadrado é igual à variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Ou seja, a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de quê, galera? De ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então confere agora uma resoluçãozinha de um exemplo, uma aplicação aqui, galera, direta disso, que a gente vai ver que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então vê aqui no nosso quadrinho, o quadrinho da academia aqui, galera. Olha o que é que a gente tem. A distância entre os pontos, MN, no plano cartesiano x ou y, é dada por quê? Beleza? Vê o que é que a gente vai ter. Eu não preciso representar, galera. Eu só preciso lembrar que a distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, não é verdade? Mais y1 menos y2 ao quadrado. Opa, Rui, uma pergunta em relação a essa expressão
a expressão da distância entre dois pontos. A primeira pergunta é a seguinte: eu poderia excluir esse valor, extrair, né, esse valor da raiz quadrada, já que ele está elevado ao quadrado? A resposta é que não, só se fosse um produto, a gente extrai um fator, que é um termo multiplicativo, uma parcela não. Rui, tanto faz eu fazer x1 menos x2 ou x2 menos x1? Sim, sim. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque quando você passa de x1 menos x2 para x2 menos x1, você mudou a ordem. E quando se muda a ordem, se altera a ordem, você está mudando o sinal. Mas ao quadrado jamais será negativo, então não tem problema. Então, usando essa distância, o que é que nós vamos ter? Que a distância entre os pontos MN vai ser a raiz quadrada, vamos lá, de 4 menos 1. Eita, vamos ajeitar aqui um detalhe, que para dar direitinho, ó, isso aqui, o ponto M não é esse, tá ligado? O ponto N é o ponto de coordenadas menos 1, 7. É o ponto de coordenadas menos 1, 7, fazendo essa observação. Então, galera, veio. A gente vai ter o seguinte, é 4 menos 1. Aí vai ficar 4 mais 1 ao quadrado. Vou repetir aqui, ó, porque a gente alterou. Na realidade é menos 1, 7. Então eu vou fazer 4 menos 1. É a minha variação de x, beleza? Mais menos 5 menos 7 ao quadrado, beleza? Então a gente vai ter 4 mais 1, 5 ao quadrado dá 25, na verdade. Menos 12 ao quadrado dá 144. Isso aqui dá 169, a raiz quadrada de 169. E quanto é a raiz quadrada de 169? 13, cuja resposta está na letra A. Então, usamos aqui a distância entre dois pontos. Usamos aqui a distância entre dois pontos. Beleza? Eu queria saber se há alguma dúvida. Tá legal? A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Somente isso. Fiz isso direitinho, só uma observação que aí em cima, o que foi que a gente fez? O ponto N tem coordenadas menos 1, 7 e não 1, 7. Beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estudamos o quê? Distância entre dois pontos. E agora, o que é que a gente vai estudar? Nós vamos estudar, galera, vê aqui, ó. A gente vai agora para o chamado ponto médio. Esse ponto médio, muito importante. Rui, como é que a gente encontra aí as coordenadas do ponto médio? Para a gente encontrar as coordenadas do ponto médio, é bem simples. Basta fazer a média aritmética dos x, aí você acha o x do ponto médio, e a média aritmética dos y. Aí você vai achar o y do ponto médio. É natural, né? Isso é até uma consequência do famoso teorema de Tales, tem paralelas interceptadas por transversais. A razão entre os segmentos na transversal é constante. Se você chega aqui, ó, galera, se aqui divide ao meio, aqui também vai dividir ao meio, aqui também vai dividir ao meio. Então, o valor que está no centro de dois valores é a média entre eles. Vamos pensar direitinho? Já pensou se tu tens 10 e 20? Qual o valor que está no centro de 10 e 20? É 15. Por quê? 15 é a média entre 10 e 20. 10 mais 20 sobre 2, 15. Tá massa? Então, como é que eu acho o x médio? A média aritmética das coordenadas x. Como é que eu acho o y médio? Média aritmética das ordenadas y, ou seja, das coordenadas do tipo y. Não é verdade? Então, olha o que é que a gente tem aqui. Para achar o ponto médio, basta a gente fazer
a média dos x e a média dos y. Não é verdade? Beleza? Então agora a gente vem aqui, ó, nesse exemplozinho, nós vamos chegar aqui e fazer mais um exemplozinho. Estou aqui com vocês, beleza? Olha o quadrinho aí da academia. Então, como eu falei para vocês, um exemplo bem direto aqui para a gente, não é verdade? Bem legal. Então, ó, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer com a nossa mãozinha aqui, tá ligado, galera? Então, eu tenho aqui, ó, sejam A e B os pontos 1 e 5, 7 do plano. O ponto médio de AB é qual? Como é que a gente acha o ponto médio de AB que a gente aprendeu? Para achar o ponto médio de AB, a gente faz a média dos x, beleza? E faz a média também dos y, é ou não? Faz a média dos x e a média dos y. Então aqui, ó, para a gente achar o ponto médio de AB, a gente vai fazer 1 mais 5 sobre 2, na verdade. E agora, 1, que é o y, mais 7, o yb, sobre 2. 1 mais 5, 6 por 2 dá 3. Aqui, ó, 4, né? Então é o ponto 3, 4. Tá legal, tranquilos, todo mundo entendendo direitinho. Para achar o ponto médio, o que é que a gente faz? Média dos x. Para achar o y no ponto médio, média dos y. Não é verdade? Tranquilos? Então, esse foi o nosso segundo tópico trabalhado, o nosso segundo exemplo. E agora a gente vai... Já aprendemos o quê? Vamos lembrar? Distância entre dois pontos a gente já sabe encontrar. E também, nós também já sabemos encontrar o ponto médio, não é verdade? Já encontramos a distância entre dois pontos e agora a gente já também sabe o ponto médio. O que é que eu preciso agora? Área do triângulo. Nós vamos estudar essa área do triângulo. Rui, como é que a gente encontra a área do triângulo? Bem simples. Vamos fazer aqui legal a área do triângulo. Para a gente achar a área do triângulo, a gente vai precisar de um processozinho que é chamado de determinante. Tem uma maneira mais prática do que usar aqueles determinantes. Tem uma maneira bem mais prática. E qual é essa maneira mais prática? É você usar o chamado dispositivo prático. Quando a gente quer a área de um triângulo que tem vértices nos pontos A, B e C, para a gente encontrar essa área, a gente faz metade do módulo de um determinante que é construído em função das coordenadas x e y do ponto. Então vai ser metade do módulo desse determinante. Como tem aqui, ó. Aqui, ó, na verdade, galera, ó, metade do módulo do determinante. Beleza? Vocês estão vendo aqui? Rui, bora ver na prática como é que seria isso para a gente, Rui. Pega um exemplo aí de que a gente veja como é isso, não é verdade? Como é que a gente pode ter uma situação como essa? Metade do módulo do determinante. Eu quero a área desse triângulo, velho. Para fazer a área desse triângulo, o que é que eu faço aqui com vocês? Para a gente ter a área desse triângulo, viu? Eu primeiro, eu vou encontrar o determinante, chamado determinante. Ui, como é o determinante? A gente faz assim, ó. Pega as coordenadas do ponto, 1, 2, tá ligado? Aí agora, ó, 3, 4, 4 menos 1. XY, né? 1, 2. Agora aqui, ó, 3, 4, 4 menos 1. E aqui é tudo 1. Para a gente calcular esse determinante, existe a chamada regra de Sarri. Ui, ó, como é o nome? A regra de Sarri. Regra de Sarri. Beleza? Que você repete aqui as duas primeiras colunas. 1, 3, 4. 2, 4, menos 1. E agora a gente vai fazer o produto assim, ó, de 3 em 3. Sendo que para a direita a gente mantém o sinal. Não é que vai ser positivo. Você vai manter o sinal. Se é positivo, fica positivo. Se é negativo, fica negativo. E para a esquerda, você vai mudar o sinal. Como assim vai mudar o sinal?
que é positivo fica negativo, que é negativo vai ficar positivo. Então, se nós vamos fazer isso aqui, então vai ficar, ó, vamos lá, galera. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4, massa. 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. Na verdade, 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. De boa, beleza? Então, vê aqui, ó. 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3, na verdade? Agora, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Aí troca para menos 6, troca o sinal. Aqui daria menos 1 esse produto, não é? Mas você troca o sinal, fica mais 1. E aqui daria mais 16, fica menos 16. Bora ver. 12 menos 3, 9. 9 menos 6 dá 3. Com 1 dá 4. Menos 16 deu menos 12. Rui, a área é menos 12? Não. A área, ela é metade do módulo do determinante. Então, você vai pegar o módulo de menos 12. Quanto é o módulo de menos 12? É 12. 12 dividido por 2, 6. Essa é a área. De outra forma, existe uma maneira prática de se encontrar essa área, um chamado dispositivo prático. Não é um determinante, mas é bem parecido. É como se fosse uma maneira prática de fazer essa conta aqui. Você vai fazer assim, ó. Você vai botar XA, YA, XB, YB, XC, YC e repete sempre o primeiro. A vantagem disso aqui, para você achar a área, ela vai ser metade disso aqui. Mesmo esquema, para a direita você mantém, para a esquerda você vai mudar o sinal. A vantagem de se fazer assim é que aqui vale para qualquer polígono, não só triângulo. O único cuidado que você tem que ter é usar vértices consecutivos. E dá até para pensar que você repete o primeiro para fechar o seu polígono. Então vamos fazer aqui, ó. O que é que a gente vai ter? 1/2 do módulo do dispositivo prático. 1, 2, 3, 4. 4 menos 1. Repete sempre o primeiro. Não é verdade? Então isso vai ficar 1/2. Vamos lá, galera. 4 menos 3 mais 8. Aí aqui, ó, mais 1, trocou o sinal. Menos 16, na verdade, menos 6. Então isso vai ficar 1/2. Aqui vai dar 4 menos 3 dá 1. Com 8, 9, 10. 10 menos 16 dá menos 6, menos 12. Que também vai dar 6 de área. Na verdade, tranquilo, tá legal, tá bacana, beleza. Então é assim que a gente vai calcular a área do triângulo. Um fato importante para a gente encontrar a área do triângulo, uma consequência importante é quando esse dispositivo prático ou esse determinante dá zero. Quando isso aí dá zero, galera, o que é que a gente vai ter se isso aí por acaso der zero? Se isso aí der zero, nós vamos ter o seguinte: o triângulo vai ter a área 0 dividido por 2. Existe triângulo com área 0? Não. Então quer dizer que aqueles 3 pontos não formam um triângulo. Se aqueles 3 pontos não formam um triângulo, significa dizer que eles estão alinhados. Então qual é a condição de alinhamento? É que o determinante ou o dispositivo prático seja zero. A condição de alinhamento é que o determinante ou o dispositivo prático seja zero. Então, se eu quero que os pontos estejam alinhados, eu quero que o determinante ou o dispositivo prático seja zero. Vamos se ligar aqui nesse probleminha. E nós vamos lá para o nosso quadrinho, né, velho? Vamos chegar aqui nesse quadrinho que a gente agora vai fazer esse probleminha. Ele quer saber aí qual o valor de t, qual o valor de t, para que esses pontos estejam alinhados. Para que esses pontos estejam alinhados, qual vai ser o valor de t? Então eu vou usar aqui a chamada
condição de alinhamento. E a minha condição de alinhamento, qual é a minha condição de alinhamento? A minha condição de alinhamento é que o dispositivo prático seja nulo. Então a gente vai ter 1t, meio, 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 0 menos 2, 1t, repete sempre o que começou, isso tem que ser 0. Se liga que para a direita a gente mantém, né, galera? Para a esquerda a gente muda. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes menos 2 dá, vou botar assim, menos 2 meios. 0 vezes t dá 0. Aqui, ó, dá mais 2. Por que mais 2? Porque troca o sinal. Aqui dá 0 e aqui dá menos t sobre 2. Tirar o MMC aqui, né? Estou usando a condição de alinhamento, aqui o dispositivo prático seja igual a 0. Então, se nós estamos fazendo assim, é 2, então vai ficar 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, vezes 2, 2, 2 por 2 dá 4, menos t igual a 0. Então eu achei aqui, ó, menos 1, 3, t igual a 3. Foi isso que a gente encontrou, que t vale quanto? Que t vale 3. Rui, eu queria fazer lá pelo determinante. Eu tenho condições de fazer pelo determinante total. Qual é a condição lá pelo determinante? Pelo determinante, ó, se liga aqui que a gente vai fazer o seguinte. Vai chegar e colocar 1t, né? Meio, meio. E agora? É 0 menos 2 e repete, a última coluna é sempre 1. Existem algumas maneiras de se calcular esse determinante. Eu vou pela regra de Sarri, que a gente repete as duas primeiras colunas aqui. Lembrando que isso vai ter que ser igual a 0. Então vamos lá, ó, de 3 em 3 aqui, né? Meio, 0, menos 2 meios, não é verdade? Aí agora, menos t sobre 2, de boa? Menos 2, não, mais 2. Por que mais 2? Como aqui deu menos 2, troca o sinal 0 igual a 0. Se você fizer isso, vai encontrar t igual a 3 também, cuja resposta está na letra D de dado. Então é isso, galera, é isso. Se liga, que para se encontrar aí a área de um triângulo, o que é que a gente faz para encontrar a área do triângulo? Para encontrar a área do triângulo, nós simplesmente usamos a condição de alinhamento. Sendo que essa condição de alinhamento, ela é bem legal aqui, ó, essa condição de alinhamento, ela é bem legal também para achar a equação de uma reta. Quando estamos encontrando a equação de uma reta, a gente está usando uma forma generalizada que representam todos os pontos daquela reta. A gente está pegando aqui uma forma generalizada que está pegando todos os pontos daquela reta. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e quisesse encontrar a equação dessa reta, Rui, será que a gente ia ter alguma dificuldade? Eu digo a você que nenhuma, porque é só usar a forma generalizada. E que forma generalizada é essa, Rui? É assim, ó. A gente pega e usa a condição de alinhamento. Porque todos os pontos, você tem o ponto A, não estou representando o plano cartesiano, menos 3, 8. Você tem o ponto B, que é 3, 5, na verdade. E você aqui, ó, teria um ponto P, x, y. Esse ponto é um ponto genérico, ele representa qualquer ponto da reta, inclusive o A e o B. Então, vê o que é que nós temos aqui. Eu posso usar simplesmente, galera, a chamada condição de alinhamento. E como é que seria a condição de alinhamento? Como é que seria a condição de alinhamento? A condição de alinhamento é que o dispositivo prático ele seja o que, pessoal? Nulo. Então, a gente vai fazer menos 3, 8, 3, 5, x, y, na verdade, repete o primeiro, que
que é menos 3,8. Isso deve ser igual a quanto? A zero. Então aqui nós vamos ter menos 15 mais 3y mais 8x. Aqui não ia dar menos 3y mais 3y menos 5x menos 24 igual a zero. Galera, 8x menos 5x vai dar 3x. 3y com 3y vai dar 6y. Na verdade, 6y. E agora, o que é que a gente tem? Menos 39 igual a zero. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, né, bem legal, era dividir aqui todo mundo por quanto? Dividir todo mundo por quanto? Diz aí, por quanto a gente pode dividir aí? Nós podemos dividir todo mundo aqui por 3. Se eu divido todo mundo por 3, nós vamos chegar à equação x mais 2y menos 13 igual a zero, cuja resposta está na letra C. Essa equação, ela representa todos os pontos da reta. Se a gente pegar e substituir, tem que tornar uma sentença verdadeira. Bora ver? Se eu substituir x por menos 3, y por 8. Menos 3, 2 vezes 8, 16. 16 menos 3, 13 menos 3, 0. Agora, 3, 5. 3, 2 vezes 5, 10. 13 menos 3, 0. Então, ok, ok. Então, a resposta realmente é a letra C. Então, é assim que nós encontramos a equação da reta que passa por 2 pontos. Nós já encontramos a equação da reta que passa por 2 pontos. Uma vez encontrada a equação da reta, agora a gente vai falar em alguns elementos da reta. E o primeiro deles é a chamada inclinação e coeficiente angular. Esse ângulo que a reta faz com o eixo, galera, do x, medido no sentido anti-horário, é chamado de inclinação. Esse alfazinho aí é inclinação. Quando a reta é paralela ao eixo do x, a inclinação é zero. E a tangente desse ângulo é, por definição, coeficiente angular da reta. O ângulo é a inclinação e a sua tangente é o coeficiente angular da reta. O ângulo é a inclinação e a sua tangente é o coeficiente angular da reta. Qual seria uma outra maneira de a gente encontrar essa tangente? A gente sabe que tangente é cateto o quê? Oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas se eu pegar aqui, o cateto oposto é a variação de quem? De y. E o cateto adjacente é a variação de x. Então eu posso encontrar esse coeficiente angular da reta como sendo ΔY por ΔX. Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz a tangente do ângulo da inclinação, ou faz variação de y pela variação de x. Beleza? Esse é o chamado coeficiente angular da reta. Esse é o coeficiente angular da reta. E aí, com isso aqui, a gente pode também encontrar a equação da reta. Se lembra que encontrar a equação de uma reta é achar uma forma generalizada. Achar uma forma generalizada que a gente vai ter que representar todos os pontos da reta. E usando isso aí, que uma reta que passa pelo ponto M, que tem coordenadas x0, y0, por exemplo, e um ponto P qualquer, que representa qualquer ponto dessa reta, se eu usar, galera, que a equação, o coeficiente angular da reta é ΔY por ΔX, então eu vou dizer que M é y menos y0, na verdade, porque eu estou fazendo ΔY aqui, ó, y menos y0 sobre x menos x0, que é a tangente da inclinação. Então, se a gente faz isso, a gente vai obter a famosa equação ioiô michoxô. Ioiô michoxô. Ioiô michoxô. É a equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas y menos y, x0, y0 e tem coeficiente angular m. Ou seja, é y menos y0 igual a mx menos x0.
Essa equação é muito importante. É tão importante que é chamada equação fundamental da reta. A gente já tinha aprendido a encontrar a equação da reta usando a condição de alinhamento. Também pode fazer um sisteminha, né, substituir os dois pontos. Ou então, a gente pode encontrar a equação da reta pela forma fundamental, conhecendo um ponto e o coeficiente angular. O ponto x0, y0, o coeficiente angular m vai ser y menos y0 igual a mx menos x0. Ioiô, m xoxô. Tá massa? Vamos ver agora como é que a gente pode usar isso aí, esse conhecimento aqui, ó, que a gente obteve. Bora ver agora aqui no nosso quadrinho. Acompanha aqui comigo. Tá bem legal, né, galera? Eu tô aqui, ó, achando bem bacana isso aqui para vocês, tá certo? E vê a didática. Cada tópico que a gente vê corresponde a um exemplozinho, na verdade, aplicação direta mesmo, e que a gente depois vai para os exercícios. Então, veja, a gente vai usar a famosa ioiô, M, xoxô, né, galera? Ioiô, M, xoxô. O ioiô, M, xoxô, sim. Ioiô, M, xoxô. Essa é a equação da reta que tem coeficiente angular m e passa pelo ponto x0, y0. Esse coeficiente angular também é chamado de declividade. Então aqui, ó, y menos y0 é igual a m, x menos x0. Passa por esse ponto e tem coeficiente angular 2. Então vai ficar y menos 1, que é o y0, né? Aqui, ó, x0, y0. É igual a 2 x menos 3. Então isso vai ficar y menos 1 é 2 vezes x mais 3. Tá ligado? Então agora a gente vai ficar y menos 1 é igual a 2x mais 6. Y é igual a 2x mais 7. Essa é a equação da reta. Inclusive, ó, quando você tem a equação da reta, nessa forma mx mais k, esse é o m, ó, vê que o m realmente é 2. Esse k é chamado coeficiente linear, esse é o coeficiente angular. E quando você substitui menos 3 aqui, realmente deu 1. Então tá ok. Beleza? Letra B agora, vamos ver a letra B. A equação da reta S que passa pelos pontos A, B. Então eu vou chegar aqui, eu posso também usar isso aqui, ó. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Mas não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer, galera, isso aqui, ó. Mais m é igual ao quê? Delta y por delta x. Então a gente vai fazer, ó, 5 menos 3, na verdade, sobre quanto? Menos 1 menos 2. 5 mais 3 dá quanto? 8. 8 sobre 1. Então, m é 8. E x0 e y0 pode ser qualquer ponto da reta. Então, eu vou usar o primeiro ponto. Vai ficar y menos 3 é igual a 8 x menos 2. Y mais 3 é igual a 8x mais 2. Y mais 3 é igual a 8x mais 16. Y é igual a 8x mais 13. Primeiro a gente tem que conferir, né? Será que deu certinho aí? Vamos ver. Quando x for menos 2, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Mais 13, menos 3. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Então, 5. Ok. Essa é a aplicação da chamada equação fundamental da reta. Não é verdade? Essa é a chamada equação fundamental da reta. Beleza? Tranquilos? Então, volta para aqui. Vê bem. Equação fundamental da reta. É uma consequência do coeficiente angular, né? Y
m, o coeficiente angular da reta Δy por Δx. Aí você faz ioiô, michoxô, porque m é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Meio pelos extremos vai dar a equação fundamental da reta. Tranquilos, beleza, tá legal aí, devagarinho, olha a dinâmica. A gente vê um exemplo. Vê um exemplo, depois a gente vai fazer as questões aí que normalmente nós fazemos. Então aqui, esse exemplo a gente já fez aqui direitinho, né? Rui, cadê aí o exemplo aqui, ó? Beleza? Tá aqui com vocês direitinho, na verdade. E agora a gente vai ver como representar a equação de uma reta. A gente já sabe encontrar, né? Já aprendemos a encontrar a equação da reta de duas formas, aí, condição de alinhamento e também pela equação fundamental, ioiô, m, xoxô. E agora, encontrar essa equação da reta, a gente tem duas maneiras de representar, clássicas. Quais são essas duas principais maneiras? É a forma geral e a forma reduzida. A forma geral é aquela que um dos membros é nulo, é da forma ax mais by mais c igual a zero. Essa equação só existe quando você tem A e B não podem ser simultaneamente nulos. Ou seja, pode ser os dois diferentes de zero? Pode. Pode ser A diferente de zero, B igual a zero? Pode. Pode ser A diferente de zero, B igual a zero? Pode. Pode ser A igual a zero e B igual a zero? Não pode. Eles não podem ser não podem ser simultaneamente, não são nulos simultaneamente, não podem ser simultaneamente nulos. Beleza? Exemplo aqui, ó, galera. Se eu pegasse essa equação, 5x mais 2y mais 1 igual a zero, é muito perigoso perguntar quais são os coeficientes A, B e C. Porque quando tu pegasse essa equação aí, 5x mais 2y mais 1 igual a zero, se tu multiplicasse por 2, ficaria 10x mais 4y mais 2 igual a zero. Iam representar os mesmos pontos, então mudou A, B e C? Não tem como. Então, não tem como ele perguntar os valores de A, B e C. Beleza? Porque, a não ser que ele diga que não tem mais divisores comuns, à exceção de 1 e menos 1. Então, nesse caso, A é 5, B é quanto? 2 e C é 1. Se eu tivesse a equação da reta x menos y igual a zero, x é 1 porque é 1x, y é menos 1 e c é 0. Se eu tivesse a equação da reta 3x mais 7 igual a zero, A é 3, B é 0, não é verdade? E C é 7. E se a gente tivesse, por exemplo, que isolar o y, toda vez que a gente isola o y, aquela famosa y igual a x mais b em função, que o gráfico é uma reta, chamada função afim, é a chamada forma reduzida. Então, como é que a gente passa da forma geral para a forma reduzida? Só isolar o y. Quando você bota na forma reduzida, quem multiplica o x, o coeficiente de x é chamado coeficiente linear, angular, que a gente já tinha estudado. Se ele é positivo, a reta é crescente. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Coeficiente angular da reta. E o que ali, que é ax mais b, é como se fosse o b lá em função, é o intercepto com o eixo dos y. Não é o ponto, porque um ponto tem que duas coordenadas, né? Tem um x e um y, e aí é só um único valor. É a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. Beleza? Coeficiente angular m, coeficiente linear q. Então, se a gente bota a reta isolando o y, está na forma reduzida. E se bota todo mundo para um lado, deixando um dos membros dessa equação igual a zero, a gente diz que é a equação na forma geral, tá ligado? Então essa é a forma reduzida. Como é que passa da geral para a reduzida? Isolando o y. Então ó, a reta é y igual a x menos 2. O m é 1 e o q é menos 2. Coeficiente angular é 1, coeficiente linear é menos 2. Ela é crescente. Toda vez que esse m for positivo, ela é crescente. Se o m for negativo, ela vai ser decrescente. X raiz de 3 mais 6. Coeficiente angular é quanto? Raiz de 3. Coeficiente linear é 6. Por esse coeficiente angular ser raiz de 3, esse coeficiente angular, lembra que é a tangente da inclinação. Então, qual é o ângulo no primeiro quadrante que a tangente é raiz de 3? 60.
Então ele tem inclinação 60 e coeficiente angular raiz de 3. E agora a reta y igual a zero é aquela que o m é zero e o k é zero. Coeficiente angular zero, coeficiente linear também zero. E a reta menos 3x sobre 5, o m é menos 3 quintos, então ela é decrescente. E o k é zero. E o q é zero. Essa reta passa pela origem, né? Toda vez que esse coeficiente linear for zero, que ele é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y, se ele for zero, vai passar na origem. Tá massa? Tranquilos? Então, são esses exemplos importantes no estudo de reta que a gente tem. E agora a gente vai falar em algo bem legal, bem importante, que são as posições relativas. Mas antes eu queria só dar uma reforçada na chamada forma reduzida. mx mais q, m coeficiente angular, que é a tangente da inclinação. Quando esse m é positivo, ela é crescente. Quando o m é negativo, ela é decrescente. Então, vê ó, que o m está associado à inclinação, é a tangente da inclinação. E quando o m é negativo, é decrescente. E vê que o q é a ordenada de interseção com estes y. Vê aqui, ó, o m passou para o quê, galera? Negativo. Olha onde é que está o q ali, ó. O q subiu lá, não é verdade? A ordenada da interseção com este dos y. Tranquilos? Beleza, m negativo. E antes era m positivo e agora decrescente, né? Inclinada para a esquerda é o m negativo. Tranquilos, beleza? Dando sequência, muito importante, são as posições relativas entre duas retas. E eu queria ser bem específico, bem direto nisso aí, que você precisa de dois casos. Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Toda vez que as retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação, são ângulos congruentes e elas vão ter coeficientes angulares iguais. E quando as retas são concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes, mas existe o caso que são concorrentes e perpendiculares. É que esses coeficientes angulares, além de serem diferentes, o produto deles é -1. E o que é que isso vai acarretar para a gente, Rui? É assim, se uma reta tem coeficiente angular 2, aí a outra vai ter coeficiente angular -1 sobre 2. Você inverte e troca o sinal, se for a perpendicular. Se uma reta tem coeficiente angular 3, aí inverte e troca o sinal, vai ser -1/3. Se uma reta tem coeficiente angular -2/3, aí a perpendicular você inverte e troca o sinal, fica +3/2. Então é assim que você procede. Tá legal? Então vê aqui, ó, bem legal aqui, a reta na forma reduzida, mx mais n, chamei de n o coeficiente linear. Quando as retas são paralelas, coeficientes angulares iguais. Se elas são diferentes, se os coeficientes angulares são diferentes, elas são concorrentes. E se além de diferentes os coeficientes angulares, o produto der -1, a gente diz que elas são perpendiculares. Vamos repetir? Coeficientes angulares iguais, as retas são paralelas. Coeficientes angulares diferentes são concorrentes. E se forem diferentes e o produto der -1, elas são perpendiculares. Aí agora a gente vai fazer essas duas questõezinhas aqui, bem legais aqui, e a gente vai voltar para o nosso quadrinho aqui, cara. O quadrinho aí, ó, da academia, não é verdade? Se liga aqui. Olha o que ele falou nesse primeiro exemplo. Considere os pontos A00, B23 e C41. Ele quer a reta aí. Eu não vou representar no plano cartesiano. Vou colocar aqui, ó. A00, B... vou botar C aqui, né? Tá. Pode ser B, não tem problema não. B23, tá ligado? E C, vamos colocar C aqui, ó. C41. Ok? E C41. Aí ele tem o seguinte, na verdade, ele disse que quer uma reta que passe por B e seja paralela a C. Essa aqui, galera, é a reta que passa por A e C. Mais uma vez, não estou representando no plano cartesiano. E eu quero uma reta que
R, vou chamar de R, que passe por B e seja paralela a C. Quero essa retinha aqui. Vê, ó. Eu posso, o primeiro passo é achar o M de AC. Lembra que é ΔY por ΔX. Se eu for achar o coeficiente angular da reta que passa por AC, o que é que a gente vai ter? 1 menos 0 sobre 4 menos 0, ou seja, 1/4. Esse é o M da reta que passa pelos pontos A e C. Mas o M de R, ele é igual ao M de AC. Ele também é 1/4. Por quê? Porque se as retas são paralelas, os M's são iguais. E agora eu uso y menos y0 é igual a m x menos x0. Então vai ser y, ó, x0, y0, menos 3 é igual a 1/4 x menos 2. Meio pelos extremos, x menos 2 é 4y menos 12. X menos 4y menos 12 vem para cá, dá mais 12, vai ficar mais 10 igual a 0. Nós encontramos aqui a equação da reta. Beleza? Que é paralela, cuja resposta está na letra A. Qual foi o fato importante que nós usamos? Que se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. E o segundo fato importante foi a chamada equação fundamental para achar a equação da reta. Aqui ele deu 2x menos 3y mais 5 igual a 0. E ele quer uma perpendicular, galera. Ele quer uma perpendicular. Rui, ó, vou dar logo uma dica aqui para vocês, para a gente fazer bem rápido aqui. Para a gente achar uma paralela, a gente mantinha essa relação. Para achar uma perpendicular, a gente inverte e troca o sinal. 3x, aqui não era uma relação de soma, mais 2y, mais c igual a 0. Já vai dar uma perpendicular. E agora, como é que eu acho o outro? Eu pego e substituo o ponto 5,10 que ele deu. O outro coeficiente c. Então vai ficar 3 vezes 5, mais 2 vezes 10, mais c igual a 0. Então a gente acha que c é menos 35. Se c é menos 35, eu encontrei a equação da reta como sendo 3x mais 2y menos 35 igual a 0, cuja resposta também está aonde, galera? Na letra A. Foi legal, não foi? Foi rapidão essa daqui. Uma outra maneira, Rui, eu não tive essa sacada, não tive essa expertise. Era você tentar botar na forma reduzida. A forma reduzida, né? Eu vou isolar o y. Aí achava que era 2/3, na verdade, 2/3 de x, estou dividindo por menos 3, mais 5/3. Então você chegou aqui que o m dessa reta daqui, ó, R, é 2/3. Mas como você quer uma perpendicular, se estás interessado em uma perpendicular, o que é que você pode fazer para encontrar essa perpendicular? Para encontrar essa perpendicular, você pode pegar e fazer o seguinte, ó, dizer que o m da outra reta S é menos 3/2. E usar, ó, y menos y0 é igual a m x menos x0. Se você usa isso aqui, o que é que a gente vai obter, Rui? Nós vamos obter o seguinte, ó, se a gente usa isso, vai ficar y, quem é o y0? Menos 10 é igual a menos 3/2, não é verdade? X menos 5. Se nós fazermos meio pelos extremos aqui, a gente vai obter 3x mais 2y menos 35 igual a 0, que deu a mesma equação aqui, né, galera? Beleza? Tranquilos?
Mas vê que legal isso aqui, ó. Quando elas são paralelas, se você quisesse uma paralela, eu mantinha 2x mais 3y mais c igual a zero. Só ia achar o c. Mas como ele pediu uma perpendicular, a gente inverte e troca o sinal. Ou aqui ou ali. Faz essa relação aí. Então, já estudamos. O que é que a gente já aprendeu aí direitinho? Nós já aprendemos direitinho o quê? Distância entre dois pontos, na verdade. Depois estudamos distância entre dois pontos, estudamos o quê? Ponto médio, na verdade, média de x, média dos y. Distância entre dois pontos é apenas a raiz quadrada, na verdade, da variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado. Estudamos área do triângulo, condição de alinhamento, equação da reta. E agora, para a gente fechar essa partezinha de reta e falar em circunferência, nós vamos na chamada distância do ponto à reta. E como é a distância do ponto à reta? Ó, quando a gente fala distância, a gente se refere à menor distância. E a menor distância do ponto à reta é na direção perpendicular. É como se você está vendo aqui, ó, essa menor distância vai na direção perpendicular. Eu podia achar a equação da reta perpendicular, resolver um sistema, achar esse ponto, e depois fazer a distância entre dois pontos, mas ia dar muito trabalho. Então a gente vai aqui, ó, fazer o seguinte, vamos ver na prática como é que seria essa aplicação de distância do ponto à reta. Ele tem assim, calcula a distância do ponto P a essa reta. Então a gente tem que primeiro lembrar da distância do ponto à reta. E como é a distância do ponto à reta? Distância do ponto à reta, nós temos o seguinte, módulo de AX0 mais BY0 mais C. A gente, para encontrar a distância do ponto à reta, a gente sempre usa a forma geral, beleza? Aquela forma AX mais BY mais C igual a zero, beleza? Não dá na forma reduzida, não. AX mais BY mais C igual a zero. Chamar a forma geral. Aí agora, dividido pela raiz quadrada de A quadrado, B quadrado. Essa é a chamada o quê? Distância do ponto à reta. Se liga aí, ó. E agora eu tenho o ponto P, né, que é o ponto, esse ponto P aqui para mim é o x0, y0. E essa é a equação da reta, ax, by, mais c igual a zero. Então vamos lá? Como é a distância desse ponto a essa reta? Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de quanto? De a quadrado mais b quadrado. Então isso vai ser módulo, coloca aqui, eu substituo 5 vezes 1, só é substituir o ponto na reta e dividir por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. 12 vezes 3, menos 7, sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. 5 com 36. 5 com 36 dá 41. 41, galera, menos 7. Quanto é que dá 41 menos 7? 41 menos 7 vai dar 34. O módulo é 34. E aqui dá 13. Achei como resposta 34 sobre 3. Então, é assim que nós aplicamos, que nós usamos a chamada distância do ponto à reta. Como é a distância do ponto à reta? Se liga aqui comigo. Módulo de AX0 mais BY0 mais C, forma geral da equação da reta, dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tá ligado? A gente encontrou aqui, ó, quanto? 34 sobre quanto? Sobre 13. 34 sobre 13. Tá massa, tranquilos, todo mundo entendeu direitinho.
Dúvidas? Ok. Vamos lá, que agora a gente vai continuando aqui, ó, nessa dinâmica de estudar um tópicozinho e fazer um exemplo. Vamos para a equação da reta, ou a equação da circunferência, que é uma consequência, galera, da distância entre dois pontos. Porque, afinal de contas, a circunferência, a gente sabe que é o conjunto de pontos de quê, galera? Como é a circunferência? É o conjunto de pontos do plano, que a distância a um ponto fixo, ela é o quê? Constante igual ao raio, né? Esse ponto fixo é o centro e essa distância é o raio. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu pegar um ponto qualquer, a distância, se eu aplicar a distância do ponto à reta, do ponto, entre dois pontos, não do ponto à reta, a gente vai ter x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. A raiz quadrada disso é r. Se eu elevar ao quadrado, para sair a raiz quadrada, eu vou ter x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Aí eu chamei, ao invés de x0, y0, de a a b. Isso é a chamada forma reduzida. Se a gente desenvolve esse produto notável, quadrado primeiro, menos duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, nós passamos a ter a chamada forma geral da equação da reta. A gente passa a ter a chamada forma geral da equação da reta. Então, exemplo, ó, cara, vê só. Eu vou lembrar sempre disso, né? Que a equação da reta da circunferência de centro no ponto x0, y0 e raio r é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu pegar essa equação, x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9, eu tenho que o centro é 3, sim, porque é x menos x0. Então, o x0, a abscissa do centro é 3. A ordenada do centro é 5. E o raio é 3, porque r quadrado é 9. Então, é como se eu tivesse a circunferência, que tem centro aonde? No ponto 3, 5 e raio 3. Se o raio é 3, né? 3 para cima, 3 para baixo, 3 para a esquerda, 3 para a direita. Ia ficar assim, beleza? Se eu pegasse essa equação, x menos 7 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. Se liga, cuidado, que muita gente confunde isso. Como a equação é x menos x0 é 7. Y menos y0, se aqui ficou mais, é porque esse y0 é negativo. Então, o centro é 7 menos 1. E o raio 2. Quer saber uma maneira? Igual a zero aqui, igual a zero para achar as coordenadas do centro. E isso é r ao quadrado. E se eu tivesse aqui, fosse representar, vê, ó, centro no ponto 7 menos 1 e raio 2. Se é menos 1 mais 2 dá 1. Se é menos 1 menos 2 dá menos 3. E agora, se eu tivesse x quadrado mais y quadrado igual a 5, isso está com um errinho, galera. Isso é 25. Isso aqui seria 25 e não 5. Então, ajeita aqui, ó, 25. Seria a circunferência de centro na origem, raio 5. Era para ter colocado aqui 25. Beleza? Tranquilos? Isso aí seria 25. Se a gente chegar aqui, ó, que a gente faz na hora, né, velho? A gente bota aqui agora e pronto. Tá massa. Tá massa ou não tá massa? Então, é raio 5. Tá legal? Então, como é a equação da circunferência, que tem centro no ponto x0, y0 e raio r é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Beleza? Mais um exemplo da chamada equação normal. Se a gente pega essa equação e desenvolve o produto notável, a mais b ao quadrado é o quê? Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, nós vamos ter ela na forma normal, beleza? Então ela vai ficar x quadrado mais y quadrado, menos 2ax, que é menos duas vezes primeiro pelo segundo, menos 2by, que também é menos duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, e ele jogou o r quadrado aqui. Essa é a forma normal da equação da reta. Agora, nós vamos fazer algumas questões de vestibulares do nosso material. Beleza? Então, confere aqui comigo
a, a, a resolução, não é, dessas questões aqui, ó. Confere aqui comigo direitinho. Opa! O que é que a gente vai ter, Rui, agora? Vamos resolver algumas questões, beleza? Então, a primeira delas é essa daqui. Considere os pontos e a reta. A distância. Quem é que está com a distância, quem é mais próximo da reta? Eu preciso da expressão da distância do ponto à reta, né? Nesse caso, que acabamos de estudar. Como é a distância do ponto à reta? Distância do ponto à reta vai ser dada por módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de quanto? De A quadrado mais B quadrado. Essa é a chamada distância do ponto à reta. E agora, o que é que eu vou fazer? A, B, C. E aqui são os pontos. Então, primeiro eu vou achar a distância de A para R. Então, vai ser, ó, módulo de... Pega o ponto A, substitui aqui. Vai ficar 3 vezes 2, mais 4 vezes 3, sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso aqui, galera, dá 6 com 12, dá 18, né? Sobre 5. E a distância do ponto B até R, como é que seria? Módulo de quem? Substitui agora, ó, 3 vezes 4, mais 4 vezes 1, sobre quanto, galera? Raiz quadrada de 3 quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 12,16 sobre 5. Então, quem é maior? A distância de A a R, ela é maior do que a distância do ponto B a R. Então, a resposta é a letra A. Tranquilos? Só um detalhe, se essa distância aqui, ela desse zero, se essa distância aqui ela fosse zero, como é que seria se essa distância fosse zero? Qual era a interpretação que a gente teria? É que o ponto pertence à reta, beleza? Se a distância é zero, é porque o ponto pertence à reta. Nesse caso, nenhum desses dois pontos, ele pertence à reta R. Beleza? Tranquilos? E aí, a gente vai fazer agora a próxima questão. Rui, qual é essa próxima questão? Vê aqui, ó. É a questão 2. Uma circunferência no primeiro quadrante tangencia os eixos coordenados. Sabendo-se que a distância entre o centro e a origem é 3 raiz de 2, vê, você tem a circunferência, vamos ver aqui direitinho. Isso é um gráficozinho, né? Que ela está localizada aonde, galera? No primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante aqui, ó. Então, lembra que para achar a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Beleza? Mas ele disse o seguinte, ó, que essa distância daqui é 3 raiz de 2. Vê que nesse caso, isso é o raio, isso é o raio. Então, para achar o raio, eu posso aplicar Pitágoras aqui, né? R quadrado mais R quadrado é igual ao quê? A 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2R ao quadrado é igual a 9 vezes 2. Dá para cancelar aqui, legal mesmo, esse 2, né? Fica R quadrado igual a 9. Então, o raio é quanto? 3. Se o raio é 3, o centro aqui tem coordenadas quais? 3, 3. Então, eu quero encontrar a equação de uma circunferência que tem centro em qual? Aonde? No ponto 3, 3, e que o raio é 3. Mas a gente aprendeu que a equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então isso vai ficar x menos 3 ao quadrado, não é verdade?
mais y menos 3 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Isso é quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, que dá 9. Dá para cancelar alguma coisa, Rui? Dá, né, velho? Dá para cancelar bem aqui, esse 9 com esse 9. E agora, nós encontraremos o quê? O que a gente vai encontrar aqui? A equação na forma normal, que vai ser x² mais y² menos 6x menos 6y mais 9 igual a zero. Essa é a chamada equação na forma normal, não é verdade? Assim é a chamada forma reduzida. Então, como resposta, teríamos aí, mais uma vez, a letra A. Não é verdade? Tranquilos? Equação da reta, equação da circunferência, no caso. Todo mundo ok? E mais uma vez, um probleminha de circunferência para a gente fechar aqui. Sendo que isso, ele quer as coordenadas do centro e do raio. Então eu preciso, ó, vamos lembrar da chamada forma reduzida. E vamos lembrar da chamada forma normal. A forma reduzida é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E aqui é x² mais y², quer desenvolver isso aqui, né? Menos 2x0x menos 2y0y mais x0 ao quadrado, que é quadrado segundo, y0 ao quadrado, e joguei para cá o r² igual a zero. Como está aqui na forma normal, é só comparar aqui, né? E aí vai sair bem legal se nós fizermos essa comparação. Fazendo essa comparação, a gente faz qual é o coeficiente aqui de x? Qual é o coeficiente aqui de x? Então, menos 2x0, ele tem que coincidir com 2. Assim como menos 2y0, ele tem que coincidir com menos 2. E o termo independente aqui, que é x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos r ao quadrado, ele tem que ser igual ao termo independente aqui, que é 1. Vamos repetir? Coeficiente de x, menos 2x0, coincide aqui. Coeficiente de y, menos 2y0, coincide aqui, termo independente. Se eu dividir por menos 2, dá menos 1. Se eu dividir aqui por menos 2, dá 1. Então, já achei que o centro é menos 1. E o raio, Rui? Para a gente encontrar esse raio, basta que a gente chegue aqui agora, né, e faça x0 ao quadrado, então a gente vai ter menos 1 ao quadrado, mais o que? 1 ao quadrado, menos r² igual a 1. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó, 1 mais 1 menos r² igual a 1. Dá para cancelar? Claro que dá, né, velho? Dá para cancelar esse 1 com esse 1. Aí vai ficar r² igual a 1, r fica sendo 1. Como ele queria o valor da soma, P mais Q, ó, P mais Q, na verdade, PQ, e R, que é 1. Opa, cancelo logo aqui esse com esse, encontrei também 1, essa soma, cuja resposta está na letra C de casa. Tranquilos? Então, olha, continua estudando aí direitinho, vem coisa boa aí para vocês que têm foco nas particulares. Tá certo? Um abraço e desejo que vocês tenham uma excelente semana, 15, semana 16, tudo de bom para vocês, pessoal. Um beijo no coração. Se liga que vai vir coisa boa aí para vocês, tá certo? O pessoal das privadas aí, ó,